Taipei 101 é o arranha-céu mais alto do mundo. 580 metros da mais alta tecnologia em construção e engenharia do planeta. A mistura de valores ancestrais e tecnologia de ponta, levando o coração de Taiwan em direção ao futuro. Maravilhas da Ásia. Taipei 101. Projetar e construir o arranha-céu mais alto do mundo não é uma tarefa fácil. Mas aqui, em Taipei, duas das mais poderosas forças da natureza, terremotos e tufões, se unem para transformá-la num super desafio. Todos os arranha-céus do mundo são proezas da engenharia. Através de técnicas pioneiras de engenharia e construção, o Taipei 101 não só conquista, mas também supera a natureza. Este é o único arranha-céu do mundo construído numa zona sísmica ativa. Isto nunca foi feito antes. Não nessas dimensões. O resultado é uma maravilha construída pelo homem. Uma mega estrutura única, com tamanho, força e tecnologia sem precedentes, construído para suportar o pior da natureza. Se houver um terremoto em Taipei, eu, como engenheiro de estruturas, gostaria de estar dentro deste prédio. Ele está acima de tudo. Mas o Taipei 101 não supera os limites apenas como superestrutura. Não estamos administrando simplesmente um prédio dentro da cidade. Eu acredito que estamos administrando um símbolo e um ponto de referência de Taiwan. O Taipei 101 é um marco da inovação e do brilhantismo tecnológico. Uma mega estrutura que quebra recordes, desafia a natureza e coloca a pequena ilha de Taiwan entre os gigantes da indústria global. Desde que a humanidade começou a construir prédios, eles vêm se tornando cada vez maiores. O edifício Empire State, em 1931. A Torre Sears, em 1974. O Central Plaza de Hong Kong, em 1992. E as recentes Torres Petronas, em Kuala Lumpur. Os arranha-céus não são apenas prédios funcionais. Eles são símbolos de prosperidade e poder. Ícones da riqueza e da força industrial. A história dos arranha-céus começou na América. Chicago e Nova York são casos clássicos. Mas nos últimos, digamos, 10, 15 anos, houve uma explosão na construção de arranha-céus na Ásia. Nos últimos anos, a Ásia viveu uma explosão de megaconstruções e indústrias. Hoje, a região abriga 8 dos 10 prédios mais altos do mundo. E como os métodos e materiais de construção continuam a se aperfeiçoar, os projetistas almejam voos ainda maiores. Não porque eles precisam, mas porque eles podem. O construtor Harris Lin é um dos empresários mais poderosos e bem-sucedidos de Taiwan. Membro de uma grande dinastia de construtores, para ele, o Taipei 101 é o resultado de uma ambição antiga. Quando eu era menino, sonhava um dia em construir um grande prédio, um prédio que beneficiasse as futuras gerações por muito tempo. Para Harris Lin, o Taipei 101 é mais que um prédio. É uma declaração sobre Taiwan, de seu povo e de seu futuro. Um recado para o resto do mundo de que Taiwan tem tecnologia, indústria e determinação necessárias não apenas para se juntar aos gigantes globais, mas para liderá-los. Não há modo melhor de chamar a atenção global que construir esse super arranha-céus, especialmente se ele for o maior do mundo. O local designado para a construção é o centro do crescente e agitado distrito de Zhongshan, conhecido como a Manhattan de Taipei. O principal objetivo do prédio é ser o melhor e não necessariamente o mais alto. Amigo de longa data de Harris, o arquiteto C.P. Wang, da CY Lee e Associados, está no projeto desde o começo. No início seriam 3 prédios, um de 60 andares no centro e 2 prédios menores com cerca de 20 andares para os vários acionistas.
Mas os planos evoluíram rapidamente, porque os principais investidores queriam que o prédio crescesse para o alto e não para os lados. Os 60 andares logo se transformaram em 88, e como o prédio mais alto da época tinha apenas 13 andares a mais, o momentum cresceu. Nós acreditávamos que se trabalhássemos muito, poderíamos construir um prédio que chamasse a atenção do mundo inteiro. Mas 3 fatores tornavam o projeto não apenas o mais alto e mais visível do mundo, mas também o mais difícil de ser construído. A cidade de Taipei é um lugar desfavorável à construção de um arranha-céu. Sob a terra, uma grossa camada de argila mole exige fundações especialmente projetadas. E acima do solo, a ameaça de terremotos e tufões requer um nível de engenharia e construção jamais alcançado. Para Harry Slim construir aqui, o prédio mais alto do mundo, seus engenheiros e construtores terão de enfrentar a força da terra. Projetando uma estrutura flexível o suficiente para resistir a um terremoto e firme o bastante para sobreviver a um tufão. Exigências contraditórias que até agora jamais foram combinadas num único projeto. Todos esses elementos têm que ser unidos de forma praticamente perfeita para que o prédio seja viável. A solução seria combinar 2 sistemas revolucionários. Uma mega estrutura reforçada presa a 8 supercolunas preenchidas com uma mistura de aço e concreto e um amortecedor de massa sintonizado. E um pêndulo gigante pesando o equivalente a 10.000 pessoas projetado para resistir ao vento. A junção dos 2 conceitos é um verdadeiro avanço. Como arquiteto, sinto muito orgulho desse prédio, pois não há muitas oportunidades de se trabalhar num projeto desta magnitude. A construção exigirá 6 anos, 2.000 trabalhadores de uma só vez e 700.000 toneladas do mais avançado aço e concreto do mundo. Eles custam mais do que o produto interno bruto de muitos países. Mesmo assim, apesar de todo o investimento, engenhosidade e determinação humanas, as forças da natureza podem atacar a qualquer momento. Esteja preparado ou não. O Taipei 101 terá de suportar terremotos e tufões, e também o teste do tempo. Para ser um verdadeiro ponto de referência, ele tem de ser único. Seu aspecto combina ícones chineses tradicionais. Bambu para força e resistência. Um pagode para a serenidade. A forma perfeita de uma flor desabrochada e a sorte e prosperidade associadas ao número 8. Tentamos fazer algo que possa representar a cidade, a ilha, bem como nossa cultura. Este é o resultado. 508 metros de altura. 101 andares acima do chão. Um prédio com uma aparência extraordinária, mas cuja construção representa um desafio. Em todos os grandes arranha-céus do mundo há um equilíbrio entre o que se quer e o que pode se manter de pé. Num arranha-céu desta altura, você não consegue fugir das questões práticas. Ele tem que funcionar. O Taipei 101 será o arranha-céu mais alto do planeta. E as forças envolvidas na construção de um prédio dessa dimensão são imensas. A gravidade o empurra para baixo. O vento o empurra para os lados. Sua existência é um equilíbrio tênue entre ser forte o suficiente para ficar de pé, mas não tão pesado a ponto de desabar. A maioria dos arranha-céus tem paredes exteriores que são retas ou afinam para cima. Mas a forma única do Taipei 101 faz com que uma grande parte de seu exterior se estenda para fora. Aqui, na Evergreen Consulting, o engenheiro Shoshi supervisiona os planos que farão com que o exterior incomum do Taipei 101 se traduza no ambiente interior mais forte, leve e resistente do mundo. A forma do Taipei 101 é mais complicada que a dos arranha-céus comuns, porque é mais fácil trabalhar com linhas retas e simples.
Esteticamente, o Taipei 101 está dividido em seções que lembram uma haste de bambu. As semelhanças com essa planta de rápido crescimento não param por aqui. Assim como o bambu, as seções estruturais do 101 fortalecem e apoiam o prédio inteiro. Cada uma delas opera como uma unidade independente, transferindo o enorme peso do arranha-céu de fora para o meio. O resultado é uma torre mais forte, mais leve e mais flexível. Para C.P. Wang, a resolução do problema lateral foi essencial para o sucesso do projeto. O objetivo não é ser apenas o mais alto, mas o mais inovador. Vamos colocar desta maneira. É diferente de quando os irmãos Wright inventaram um avião. Hoje, muita gente sabe como construir um avião. A questão é o aperfeiçoamento. O projeto do Taipei 101 exige uma engenharia incomparável que auxilie sua forma excepcional. Mas o desafio seguinte coloca a engenharia no seu limite. Como levantar o maior prédio do mundo em meio a duas das mais poderosas forças da natureza numa das cidades mais propensas a calamidades do planeta? Todos os anos, a população e os prédios de Taipei são atingidos por dois dos fenômenos mais primitivos e incontroláveis do planeta. Quando você constrói um prédio sobre uma falha geológica antiga, como a que passa por aqui, e num local onde ocorrem tufões consideráveis, os desafios são imensos. O problema é que o prédio tem de ser firme para resistir ao vento e flexível para sobreviver a um terremoto. O Taipei 101 tem ambas características. Este é o único arranha-céu do mundo construído numa zona sísmica ativa. Isso realmente leva a construção e a engenharia aos seus limites. A ilha de Taiwan fica na fronteira de duas falhas tectônicas, onde grandes placas da crosta terrestre colidem causando os terremotos. A ilha inteira é instável. 3 falhas pequenas passam diretamente por baixo de Taipei, causando centenas de terremotos todos os anos. O efeito de um terremoto num arranha-céu gigante pode ser catastrófico. O prédio inteiro treme, desde as fundações, enquanto intensas ondas de energia da Terra são transferidas para cada centímetro de sua estrutura. Para suportar os choques, o prédio tem de ser flexível o suficiente para se mover com e não contra o terremoto. Se ele for rígido ou quebradiço demais, pode desabar. Estragos superficiais como janelas ou paredes avariadas podem ser consertados, mas qualquer dano à estrutura de aço do prédio pode significar um desastre. Como o maior prédio do mundo, o Taipei 101 precisa ser projetado para suportar grandes terremotos. Mas a que ponto chega a força dos terremotos é um mistério. O geólogo Dunstan Chan é um dos cientistas encarregados de descobrir os detalhes. Isso foi quando fizemos o projeto inicial. Tínhamos que considerar que havia uma falha aqui, mas não sabíamos exatamente onde ela estava. Uma investigação envolvendo alguns dos melhores geólogos de Taiwan foi iniciada para descobrir onde estava a falha geológica e qual era a sua distância do local de construção do Taipei 101. Eles precisavam descobrir se a falha estava ativa e como lidar com ela. Os resultados chocaram a todos. Quando fizemos a 4ª perfuração, encontramos a falha. E ela era imensa, com uma largura de cerca de 10 metros, enorme. Na maioria dos terremotos, quanto mais próximo da falha estiver o prédio, pior o impacto. A falha encontrada por Dunstan e seus colegas não era apenas imensa, mas também ficava muito próxima, a apenas 200 metros de distância do local da construção. O 101 teria de estar preparado para enfrentar as piores ondas de terremoto imagináveis.
Aqui nas instalações da NECRI, cientistas usam uma mesa multidimensional para simular uma variedade de ocorrências de terremotos possíveis. Modelos em escala de diferentes configurações estruturais são testadas e as informações recolhidas ajudam a projetar prédios mais capacitados para suportar o impacto devastador dos terremotos. O choque de um terremoto descarrega forças verticais, horizontais e transversais num prédio. Todas as juntas de cada elemento estrutural são afetadas e se houver um único ponto fraco, todo o conjunto pode sucumbir. Para manter o 101 de pé durante um grande terremoto, os engenheiros desenvolvem uma complexa megaestrutura interna. O núcleo central do prédio está ligado a 8 supercolunas incrivelmente fortes através de uma rede de feixes de vigas horizontais. As supercolunas funcionam como uma gigantesca espinha dorsal que permite o prédio se curvar e se mover sem se quebrar. Embora a ideia das supercolunas já tenha sido usada em outros prédios, o tamanho do 101 leva essa engenharia a um nível totalmente novo. Mas o terremoto não é a única força natural com a qual os construtores do Taipei 101 têm de se preocupar. No verão, o ar equatorial instável do litoral de Taiwan gera tufões violentos que atingem Taipei. Essas tempestades tropicais com ventos de mais de 200 km por hora conseguem, literalmente, destroçar um prédio. Mas os projetistas do 101 não têm de se preocupar apenas com ventos fortes. A área da superfície de um arranha-céu é tão imensa que mesmo uma brisa leve pode causar um grande impacto. Quando o vento atinge um prédio, o impacto se dá de duas formas. Primeiro, a parte exposta da construção pode ser empurrada pelo vento que age como uma gigantesca mão invisível. Mas sob certas condições, o vento pode gerar vórtices pulsantes em lados opostos da estrutura. Os vórtices oscilam, exercendo impactos pequenos, mas consistentes e alternados no prédio, fazendo com que ele balance. Como uma criança mexendo as pernas num balanço, cada lufada agrega mais energia ao movimento. Esse balanço pode ser tão grave que os ocupantes do prédio podem sentir enjoos. Normalmente, os engenheiros conseguem resolver o problema tornando as estruturas internas do prédio firmes e rígidas. Mas não é isso que os projetistas gostariam de ter durante a ocorrência de um terremoto. Será que os engenheiros do 101 conseguirão projetar um prédio firme e flexível ao mesmo tempo? Para que o projeto siga adiante, eles terão de conseguir. O Taipei 101 é tão grande que encontrar uma maneira de minimizar os efeitos do vento é vital para o projeto. Engenheiros e cientistas começam pelo exterior do arranha-céu. Eles descobrem que campos reentrantes ou serrilhados reduzem dramaticamente o fluxo de vento ao redor do prédio. Mas como uma criança mexendo as pernas no balanço, se cada lufada adiciona mais energia ao movimento, mesmo com a redução do vento, a energia formada ao redor do arranha-céu continuará se acumulando, a menos que ela seja totalmente eliminada. O que importa não é a força do impulso, mas a sua repetição. Se os engenheiros encontrarem uma maneira de cancelar esse acúmulo de energia, as necessidades contraditórias de se ter firmeza e flexibilidade ao mesmo tempo poderão finalmente ser atendidas. É comum que os arranha-céus usem o que é conhecido como massa controlada por computador. Neste caso, os nossos engenheiros especializados criaram um amortecedor de massa sintonizado passivo. O amortecedor passivo do 101 usa um peso imenso que pende de um piso superior para contrabalancear o vento.
Quando o Taipei 101 balança numa direção, o amortecedor de massa balança para a outra, cancelando o acúmulo de energia e reduzindo o movimento do prédio. Os engenheiros do Taipei 101 tornaram o impossível possível, projetando um prédio firme o suficiente para resistir a um tufão e flexível o suficiente para sobreviver a um terremoto. Mas embora as ideias pareçam funcionar no papel, elas ainda têm de ser provadas na prática. O 101 precisará de mais que um design novo para combater a natureza. Ele precisará de materiais e métodos de construção igualmente inovadores. A mega estrutura singular do Taipei 101 e seu amortecedor de ventos fazem com que o prédio resista ao impacto de terremotos e tempestades violentas. Mas toda essa engenharia ficará sem sentido, a menos que o arranha-céu tenha uma fundação sólida. E encontrar terra sólida em Taipei é muito mais difícil do que parece. Durante centenas de milhares de anos, as mudanças no nível do mar encheram a bacia de Taipei com camadas de argila e sedimentos moles e instáveis. Para levantar o maior prédio do mundo, suas fundações deverão penetrar por essa camada, às vezes de 60 metros de espessura, até o leito de rocha firme. A fundação do arranha-céu é um de seus elementos estruturais mais vitais. Ela precisa distribuir igualmente o peso do prédio abaixo do solo, criando, ao mesmo tempo, uma base super forte para a mega estrutura. Essa é uma peça-chave para erguer o prédio em direção aos céus. Para compensar o solo instável de Taipei, a fundação do 101 foi projetada literalmente para pregar o prédio ao profundo leito de rocha firme abaixo da terra. Uma placa de concreto de 23 mil metros cúbicos fica no topo de um complexo sistema de 382 pilastras de concreto reforçado. Essas pilastras transferem o peso do prédio para o leito de rochas. Ou seja, o 101 não está só colocado sobre a terra, ele está lastreado. Esta fundação única, combinada com o mega esqueleto e o amortecedor do 101, tornam o prédio extraordinariamente seguro contra terremotos, superando até mesmo a segurança das usinas nucleares de Taiwan. Durante o terremoto, dentro do 101, você só se preocupa com os objetos que possam cair. É bem melhor do que se preocupar com a possibilidade do prédio desabar. O Taipei 101 não será apenas um dos prédios mais fortes e estáveis de Taiwan, mas também do mundo. A construção da mega estrutura principal começou em setembro de 1999. Não era uma força de trabalho, mas um verdadeiro exército. Aqui, na siderúrgica Kaohsiung, China, algumas das técnicas de fabricação de aço mais avançadas do mundo estão sendo usadas na construção de vários elementos da mega estrutura do 101. A ideia básica deste prédio são as estruturas de dois tubos. Ou seja, estamos usando uma estrutura de aço para fazer o corpo exterior e uma estrutura de aço com colunas de concreto para o corpo interior. O aço usado no Taipei 101 precisa ser mole o suficiente para ser soldado, duro o suficiente para sustentar o impressionante peso do prédio e flexível o suficiente para não enfraquecer ou quebrar ao ser chacoalhado por um terremoto. Cada uma dessas características exige um tipo de aço diferente. Um complexo coquetel químico composto por carbono, liga de metais e ferro refinado. Quanto mais carbono, mais forte fica a mistura, mas em excesso, ela se torna quebradiça e difícil de ser soldada. A siderúrgica Kaohsiung desenvolveu 5 tipos diferentes de aço para o 101. Cada um deles com uma taxa específica de flexibilidade e força projetada para sua finalidade e posição específica dentro do prédio. O desafio para os fabricantes é fazer o aço perfeito para cada componente do 101 dia após dia.
Começando com os materiais em estado natural, fornalhas enormes produzem lingotes de 10.000 quilos feitos de aço refinado. Os lingotes ficam quase líquidos a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Um sistema elaborado de roletes e banhos de purificação amassam os blocos até formar placas achatadas de 90 milímetros de espessura. Precisão, controle e consistência são essenciais. Qualquer imperfeição significa fraqueza, e qualquer fraqueza pode ser fatal para a mega estrutura do 101. Os padrões, os números identificadores e o corte são controlados por computador. Todos os dias, esta usina consome mais eletricidade que uma cidade pequena. Cada peça da supercoluna leva 4 meses para ficar pronta. O produto final é largo bastante para se estacionar um carro no seu interior, pesa 90 toneladas e tem a altura de um prédio de 2 andares. Cada uma das supercolunas do 101 será formada por mais de 50 dessas peças. Serão mais de 400 para o prédio inteiro. O próximo desafio dos construtores será montá-las. A integridade da megaestrutura do 101 exige que as supercolunas funcionem como uma unidade, mas a união de seções de 30, 90 toneladas numa só peça, sem emendas, é uma operação que nunca foi realizada antes. Mais uma vez, o 101 será pioneiro. As técnicas comuns de solda simplesmente não conseguem lidar com a grandeza e os detalhes da tarefa. Cada milímetro das costuras deve ser perfeito. Equipes de 6 soldadores trabalham simultaneamente. Toda a circunferência de cada junta deve ser aquecida para que a solda as una. A dimensão da tarefa é impressionante. Cada junta leva, pelo menos, 14 horas para ficar pronta. São quase 2 anos de trabalho só para soldar as supercolunas. O aço de alta resistência e as técnicas de solda avançadas usadas nas supercolunas do 101 dão ao prédio uma espinha dorsal forte e flexível, construída para suportar as ondas de choque de um terremoto forte. Mas lidar com o incrível peso do prédio exige um tipo de força totalmente diferente. Uma força que o aço não consegue oferecer por si só. Normalmente, um prédio sofre 2 tipos de força, a tensão e a compressão. E todos nós sabemos que o aço funciona melhor com a tensão e o concreto com a compressão. A incrível força de compressão da mais alta estrutura do mundo esmagaria as supercolunas se elas fossem outras. E enchê-las com concreto até o 62º andar combina a força elástica do aço e a fantástica força de compressão do concreto. Para tornar o sistema ainda mais robusto, os engenheiros desenvolvem uma mistura de concreto 60 vezes mais forte que o normal. Um concreto capaz de suportar uma força de compressão incrível de 700 quilos por centímetro quadrado. A união de aço e concreto dá ao 101 uma espinha dorsal mais forte, leve e flexível do que a de qualquer outro arranha-céu do planeta. Uma espinha que sofrerá o teste máximo de resistência. Horas, 52 minutos, 31 de março de 2002. Um terremoto de força 6.8 atinge o norte de Taiwan. A ilha inteira é devastada e em Taipei, a apenas 135 quilômetros do epicentro do terremoto, mais de 100 casas são destruídas e pelo menos 5 prédios desabam. O terremoto deixou o local da construção do 101 destruído. 2 guindastes caem de uma altura de 240 metros.
5 trabalhadores morrem e dezenas ficam feridos. Todo o trabalho no prédio para. Enquanto os temores continuam, as seguradoras discutem e os engenheiros examinam o prédio enorme em busca de danos estruturais ocultos. A interdição continua por 3 meses. Um terremoto é uma ameaça não física, mas sim financeira para o futuro do prédio projetado para resistir a ele. Os ânimos se abatem e uma nuvem negra paira sobre o projeto. Finalmente, em julho de 2002, os inspetores liberam o trabalho no 101. A estrutura interna está intacta e, mais uma vez, a construção pode prosseguir. Mas a vitória é amarga. Nenhum teste científico poderia provar de forma tão contundente que a megaestrutura conseguiria resistir a um grande terremoto. E nenhum teste científico teria custado tão caro. O terremoto de março de 2002 testou a megaestrutura do 101 de forma surpreendente. Mas enquanto o trabalho prossegue e o horizonte de Taipei é cada vez mais dominado pelo 101, um geólogo de uma prestigiada universidade local descobre uma combinação de dados preocupante. Embora um único terremoto grande tenha atingido Taipei desde sua construção, houve uma ocorrência estranhamente alta de terremotos pequenos. O Taipei 101 pode não ter sido a vítima dos terremotos recentes, mas sim a sua causa. O Dr. Lin acredita que o peso do 101 pode ter acordado as falhas geológicas adormecidas de Taipei, aumentando a ameaça de terremotos. Não só ao prédio, mas à cidade inteira. Mas o engenheiro de fundações, Dan Sanchan, explica por que ele não acredita nesta hipótese. Isto faz parte do princípio de todo o arranha-céu que eu construo em Taiwan. Nós consideramos que o peso da estrutura deve ser mais ou menos equivalente ao solo escavado. A mudança de pressão na terra resultante da construção do 101 é nula. As 700 mil toneladas de material de construção substituíram as 700 mil toneladas de terra retiradas do local. A atividade sísmica é imprevisível e pode ser que jamais saibamos com certeza, mas seja qual for a causa dos frequentes terremotos de Taipei, esta maravilha do homem está sendo construída para suportá-los. Na construção de qualquer arranha-céu, um dos maiores desafios logísticos é subir com os materiais necessários para a obra. A principal ferramenta para a operação no 101 é uma série de 6 guindastes com sistemas combinados de elevação e montagem. Esses guindastes são os maiores, mais fortes e mais avançados do planeta e conseguem levantar milhares de toneladas num único dia. Mas sua característica mais engenhosa e essencial para a construção de um mega arranha-céu é a combinação de elevação e montagem, de crescer junto com o prédio à sua volta. Para isso, macacos hidráulicos potentes levantam toda a parte de cima do mecanismo do guindaste. Uma nova torre é colocada no buraco. As vigas transversais são fixadas e as obras continuam quase sem interrupções no fluxo de trabalho. Embora o concreto seja um dos materiais de construção mais antigos e mais usados do mundo, ele é incrivelmente pesado e, como uma bomba relógio líquida, deve ser colocado no lugar antes de secar. Esses dois fatores são grandes desafios para os construtores do 101. O concreto não tem apenas que chegar ao prédio. Ele também tem que subir. Após sair da fábrica, você leva 2 ou 3 horas para chegar ao local da construção e já começa a colocar o concreto. Para isso, os engenheiros desenvolveram um concreto com níveis específicos de viscosidade e tempo de solidificação. Assim, eles reduzem um tempo precioso e ajudam as potentes bombas de concreto a trabalhar de maneira mais eficiente.
O resultado é outro recorde mundial. O concreto é bombeado do chão para uma altura de 450 metros, mais alto do que em qualquer outra construção da história. A construção atingiu o 92º andar em julho de 2003. Embora quase completa, a joia da coroa do 101 ainda tinha de ser colocada no lugar. O amortecedor de massa sintonizado, o essencial mecanismo à prova de vento projetado para contrabalancear o movimento horizontal do corpo gigantesco do 101. Amortecedores de massa já foram usados em arranha-céus, mas nunca neste formato. Nunca houve um amortecedor tão grande nem colocado a 380 metros do chão. Para ser eficiente, o amortecedor precisa pesar 1/10 de 1% da massa total do Taipei 101, 660 toneladas. Nem mesmo os fantásticos guindastes do Taipei 101 conseguem levantar algo com esse peso e tamanho. A esfera chega em seções pré-fabricadas, que serão soldadas no local. Depois, ela ficará presa por 16 cabos de 10 centímetros de espessura cada e regulada para balançar na direção exatamente oposta ao prédio. Quando o prédio se movimentar com o vento, ela balançará para o lado contrário rapidamente. É bem parecido com o amortecedor de um carro e, até onde eu sei, essa ideia nunca foi usada por qualquer outro prédio. Então, somos os primeiros. Seu princípio é funcionar como um simples contrapeso. Mas, na realidade, as coisas são mais complicadas e muito mais inteligentes. Para impedir que o amortecedor balance excessivamente ou fora de sincronia com o prédio, a esfera é presa a uma série de amortecedores hidráulicos, mega amortecedores que refreiam o movimento da esfera. Se o amortecedor sofrer um tranco repentino, como num terremoto, a resistência hidráulica dos amortecedores é forte o suficiente para travar. Ou seja, a grande esfera dourada ficará exatamente onde está. Se o amortecedor é, tecnologicamente falando, a joia da coroa do 101, a pequena torre de 60 metros no topo do prédio é seu equivalente estético. No final de 2004, o trabalho estrutural principal do corpo do 101 já estava pronto. Embora isto assinale o sucesso de uma das mais notáveis construções do planeta, o 101 ainda estava 4 metros abaixo do maior prédio do mundo. Levantar a pequena torre asseguraria o título. Mas com 400 toneladas, a operação também é um pesadelo logístico. Nada tão pesado jamais foi erguido assim tão alto. Não é só difícil, mas também perigoso. Um sistema de macacos hidráulicos e cabos engrenados levantam a estrutura maciça de sua base. O progresso é dolorosamente lento, mas não há outra opção para vencer. Finalmente, após 14 dias, a pequena torre é colocada. Contra todas as probabilidades e lutando contra a natureza, o prédio mais alto do mundo fica pronto. Embora isso marque o final de uma fase da vida do prédio, outra fase se inicia. Hoje, algumas das maiores corporações do mundo têm escritórios aqui. E nos períodos de pico, mais de 40 mil pessoas entram e saem do prédio todos os dias. É como uma cidade, só que vertical. Muita gente não acredita ou não entende, até ver. Muitas das funções cotidianas que consideramos automáticas são exponencialmente complicadas pela altura, tornando as operações deste mega arranha-céus um mega desafio. Cada mínimo detalhe do prédio é monitorado e acessado aqui, na sala de controle central.
Desde a velocidade de cada ventilador de cada duto de ar-condicionado até cada um de seus 96 elevadores. O gerente de operações, Jeff Shu, e sua equipe conseguem ver e controlar tudo. Eles monitoram continuamente o uso e o suprimento de eletricidade, o fluxo de água e as mangueiras contra incêndios do shopping. E até mesmo a atividade sísmica do local. Todos os visitantes são fotografados e averiguados por 2 vezes, sem sequer perceber. O 101 consome energia equivalente a 6.000 casas comuns. Ele depende de 2 subestações, com geradores de emergência caso falte energia. No 101 há cabos elétricos suficientes para ir e voltar de Taipei a Nova York. Em caso de incêndio, há uma quantidade de água equivalente a 2 piscinas olímpicas estocadas no prédio para abastecer o vasto sistema de extintores. As escadas e os corredores que levam às zonas de emergência dos andares de serviço são pressurizados para reduzir os níveis de fumaça e equipados com kits de primeiros socorros, circuito interno de TV e, talvez o mais importante, acesso ao mundo exterior. Num prédio desta altura, coisas simples como a descarga do banheiro são grandes desafios. 1 litro de água caindo do último andar do 101 terá o mesmo impacto que um tijolo a 65 km/h. Reservatórios de coleta de esgoto em todos os andares de serviço processam e transferem a água suja até o térreo em segurança. Os elevadores são os mais rápidos do mundo. A 60 km/h, eles vão do 5º ao 89º andar em apenas 37 segundos. Cada cabine é pressurizada para evitar danos nos ouvidos. Sua aerodinâmica minimiza o barulho e eles são equilibrados eletronicamente para garantir uma viagem tão suave que não se ouve nenhum tilintar de moedas nessa incrível jornada. Para limpar cada uma das 17.000 janelas do 101, foram construídas gôndolas especiais que movimentam os trabalhadores nas laterais do prédio. Eles só podem trabalhar quando a velocidade do vento é inferior a 10 metros por segundo e os cabos devem ser presos na parede para impedir que a gôndola saia do lugar. O ângulo difícil do 101 exige um sistema elaborado de contrapesos para que os trabalhadores consigam chegar perto o suficiente das paredes e realizar o trabalho. Para limpar o prédio inteiro, são necessárias 4 equipes de 2 trabalhadores durante 3 meses. A tarefa é tão grande que assim que é concluída, já é hora de começar de novo. Por dentro e por fora, o Taipei 101 ultrapassou os limites. Um prédio de aparência única que mudou o conceito de projeto e engenharia para sempre. O maior prédio do mundo numa das áreas de maior risco do planeta. Desafiando a força da terra e do vento para chegar onde nenhum prédio jamais chegou. Ele é um prédio muito importante, um verdadeiro ponto de referência. Mesmo que o título de prédio mais alto do mundo se vá, suas conquistas permanecerão. Um símbolo para o futuro de uma ilha orgulhosa. Um arranha-céu que desafiou a natureza e venceu. Versão brasileira, DPN Santos.